Fala pessoal, eu tô com vocês aqui hoje para poder mostrar a instalação do carregador elétrico. Eu vou fazer a instalação aqui na casa dos meus pais e eu separei todos os materiais com tudo bonitinho. Eu vou tentar deixar o link de tudo aí no comentário fixado, então dá uma olhada lá. Alguns itens eu vou, na hora que eu for mostrar para vocês, eu vou falar onde que eu recomendo comprar e não, eu vou deixar o link da loja, mas não tem muito o link do produto em si. Mas eu recomendo que você compre tipo cabeamento, algumas coisas na loja especializada, porque você pode ter muito problema com cabeamento falso, esse tipo de coisa. No Mercado Livre tem muito caso de golpe com isso, então fica ligado. Eu vou mostrar item por item aqui e vou explicando para cada o que eu vou usar, né? Cada coisa para que eu vou usar. Aqui, basicamente, algumas ferramentas, né? Eu tô com a Tico-Tico da Bosch aqui para poder cortar os eletrodutos, cortar alguma coisinha ou outra. A gente vai usar esse cara até para poder cortar um cabeamento mais grosso que está aqui. Eu vou usar ela. A gente tem aqui uma furadeira da Bosch de, se eu não me engano, 750 watts de potência, uma furadeira de impacto. É uma furadeirazinha coringa para poder fazer pequenas instalações aí. Você vai furar em concreto, madeira, ela dá conta. Né? Obviamente, se for uma coisa mais profissional, é bom você ter um martelete, né? Mas esse cara aqui resolve o nosso problema, né? E tem algumas brocas, algumas coisas aqui que a gente vai utilizar. A gente tem um multímetro aqui. Esse multímetro é o HT208D. Ele dá para medir corrente contínua e alternada, então ele é muito bom, dá para poder usar aí na parte automotiva também, mas na parte residencial você consegue utilizar. Tem um alicate amperímetro ali que dá para poder usar também para verificar corrente, esse tipo de coisa, é bem interessante. A gente tem um nívelzinho para não colocar as coisas tortas, né? Alguns alicates, tem um alicate decapador aqui, que é extremamente útil. Um alicatezinho universal vagabundo aí de 1 milhão de anos atrás, tudo enferrujado, mas ainda serve bem. A gente tem uma parafusadeira aqui da Works, que para a gente poder tirar os parafusos, não ficar passando raiva aí com chave de fenda e chave Phillips. A gente também tem umas brocas de escariamento. Esse cara aqui é muito interessante para a gente poder colocar essa galerinha aqui, que é os prensa-cabos. Esse cara, na hora da gente fazer o acabamento com esse cabo PP aqui de 3 vias, ele é o ideal. Porque aí não vai entrar água, poeira dentro do quadro, ele protege bem. A gente tem aqui alguns pinos, né, de terminal curto. Esse carinha aqui a gente vai colocar o cabeamento, né, dentro e vai fazer a instalação dentro do quadro aqui para dar a máxima segurança e o contato correto, né, para não ter aquecimento nem nada do gênero. Eu fiz uma impressão, uma tampa, impressão 3D, não sei se vai dar para ver o detalhamento dela, mas eu vou conectar os eletrodutos aqui para o cabo não ficar exposto, vai dar um acabamento legal, vou colocar lá na parede e o eletroduto vai descer com o cabeamento. Eu coloquei 2 porque tem uma saída ali para o portão, então já vou deixar a saída do portão também no jeito, tudo certinho. Tem alguns parafusos, algumas coisas que a gente vai utilizar. A caixa da Clamper Mob Box, que é uma caixinha coringa, ela já vem totalmente pronta e montada. A gente só tem que conectar os cabos aqui embaixo e a parte do aterramento. Então, e ela já vem com o barramento aqui em cima, então você não tem trabalho nenhum para poder fazer a instalação dela. E o alicate não, as brocas de escariamento, a gente vai utilizar aqui na caixa para poder fazer a passagem dos cabos. Para dar um acabamento legal na conexão do eletroduto com a caixa, eu tenho essa pecinha aqui. Eu vou ver se eu acho o nome dela, vou ver se eu deixo na tela. Mas é uma pecinha para poder conectar o eletroduto na caixinha e dar um acabamento legal. A gente tem também uns conectores split bolt para poder conectar com pressão, né, os cabos ali de energia e dar um acabamento legal. E a gente vai ter também alguns parafusos aqui que vieram junto com a caixa Mob Box para a gente poder fazer a instalação dela. Tem também uma tomadinha de 32 amperes da Legrand, que essa tomadinha é uma tomadinha que está até desmontada aqui, né? É uma tomadinha para você utilizar os carregadores portáteis de 7 kW. Então, além de deixar pronto para o wallbox, a gente já vai deixar pronto também essa tomadinha de 32 amperes para caso dê algum problema no wallbox, precise fazer alguma manutenção. Esse carinha aqui, ele já vai solucionar, né, o problema para poder utilizar carregadores portáteis de até 7 kW. Tem aqui uns conectores para poder fazer a parte de conexão do eletroduto e a parte de suporte aqui, né, para poder colocar na parede ali e ele ficar bonitinho na parede, não ficar caindo nem nada. A gente tem outra pecinha dessa aqui que eu acho que eu não vou usar ela. E tem aqui umas curvas, né, para a gente poder passar. Até tem a janela de inspeção aqui, né, se poder verificar bem. E tem alguns equipamentos aqui de proteção, né, uma luvinha e um protetor auricular. E a gente tem também esse alicate de cripamento aqui para terminais. Então a gente vai poder dar um acabamento legal aqui, né, com esses terminaizinhos para não ficar nada jogado. Tem também aqui uma reguinha, né,
um esquadro, né, para a gente poder utilizar ele também. Mas basicamente os materiais são esses. Em relação à questão do cabeamento, praticamente todos esses materiais a gente consegue encontrar aí no Mercado Livre, Shopee, e pode comprar com segurança. Agora, esse carinha aqui, que é a parte do cabeamento, eu não recomendo. Eu vou deixar o link no comentário fixado da loja elétrica, aí vocês podem comprar por lá, que lá vocês vão comprar com segurança. Em questão de configuração de cabo, eu vou ver se eu mostro para vocês, mas aqui acho que vai dar uma estourada na imagem, mas vai dar para vocês verem. A parte do relógio, ela sai logo ali do lado do portão. Então a gente vai puxar o cabeamento, vai vir para cá e a gente vai instalar aqui. Então a distância que a gente faz aqui é uma distância muito pequena. Teoricamente eu poderia utilizar só o cabo de 6 milímetros. Mas esse cabeamento aqui é um cabo de 10 milímetros que sobrou da minha instalação. Então ele é um cabo até relativamente mais grosso. E não tem problema, dá para usar aí com segurança, né? Até bom. E eu vou utilizar ele. Né? Se eu fosse comprar o cabeamento para fazer a instalação aqui exclusivamente, eu poderia utilizar um de 6 milímetros, que é igual esse cabo que eu utilizei no aterramento lá em casa. Esses cabos são cabos de 10 milímetros, no caso do preto, de 1 kV, e 6 milímetros de 1 kV, no caso desse verde aqui. Esses são cabos que têm uma proteção adicional, né? Por serem cabos de 1 kV. E a gente tem também um cabo aqui, teoricamente ele não é um cabo PP, né? Mas é um cabo de 3 vias. Seria como se fosse um cabo PP, e você tem também uma proteção de 1 kV nele. Eles são 3 vias de 6 milímetros, né? Então a gente tem esse cabeamento aqui para poder fazer o acabamento saindo da caixinha da Mob Box e indo para a tomada, e saindo da caixinha aqui e indo para o Wallbox. Agora explicando a parte da instalação, aqui vai ser bem fácil de instalar. Eu vou abrir a caixa aqui que vem do relógio e vocês vão conseguir verificar com bastante tranquilidade aqui, até se depois vocês quiserem fazer de referência aí na casa de vocês vão ter uma boa referência. Vou tirar aqui. Aqui, vocês vão dar uma olhada, essa parte do cabeamento que está aqui, deixa eu só aumentar o ângulo aqui. Essa parte do cabeamento que vocês estão vendo aqui, a gente tem um disjuntor que está sendo utilizado para ar-condicionado. Eu vou até dar uma melhorada nessa instalação, colocar uns terminais e dar uma ajustada nisso. Você tem esse cabo verde do Terra, que está vindo do padrão. Você tem aqui um neutro que conecta no Terra aqui, para poder, que é meio que padrão das instalações aí de aterramento da CEMIG. E você tem aqui 2 fases, né, de 110 saindo. Então, isso daqui, basicamente, você vai ter uma fase 110, a outra fase 110, e aqui o neutro e o aterramento. Eu vou utilizar aquele conector split bolt, que está ali para poder refazer um pouco essas conexões aqui, deixar o negócio no padrão legal. E a gente vai fazer a instalação aqui dos eletrodutos descendo nessa parte. Na verdade, eu vou colocar ele do lado de cá, porque aqui desce o cabeamento aqui para baixo. Então, eu vou conectar um suportezinho aqui, que não vai ter problema. E aqui a gente vai colocar para poder passar, né, ali para outra região, né, onde que a gente vai para o lado de lá. E aqui a gente vai passar pela parte de baixo. Tem aqui alguns canos, então a gente tem que ficar atento para não ter nenhum problema de furar cano. Eu já sei mais ou menos onde que eles passam, então é de boa. E a gente vai seguir por aqui. Deixa eu ajustar o ângulo aqui para vocês poderem ver. A gente vai seguir por aqui. Eu fiz uma marcação aqui onde passa um cano, tem uma marcaçãozinha aqui, e a gente tem um outro cano que passa aqui. Então a gente sabe onde que tem essa passagem dos canos para a gente não furar. Eu provavelmente vou instalar a Mob Box o máximo para cá possível, porque o carro vai entrar nessa parte aqui, né? E o carregamento, diferente do BID, que fica do lado de cá, da frente do carro, da Gili, ele fica do outro lado. Então a gente vai colocar aqui para a gente poder fazer o carregamento de forma mais tranquila. Deixa eu pegar os eletrodutos aqui, para a gente ver quanto que nós vamos usar. Esses eletrodutos, eles sobraram lá de casa. Eu poderia até passar por dentro da caixa. Tem uma caixa que passa aqui de passagem e ela vem até aqui embaixo. Mas essa caixa de passagem, ela está muito obstruída. A fiação da casa já passa por aqui. Então não tem como passar mais cabeamento, principalmente porque os cabeamentos são mais grossos. Então eu vou utilizar, né, o eletroduto, que ele vai resolver esse problema. Né? A gente tem uma incidência de sol aqui que poderia, teoricamente, dar uma prejudicada nesse tipo de eletroduto, mas só bate sol aqui mais ou menos na faixa de meio-dia, 11 horas, que é mais ou menos esse horário que eu estou fazendo essa instalação. Mas vamos lá. Aqui a gente já vai deixar mais ou menos os eletrodutos para a gente ver a distância, né, que a gente vai passar.
Os eletrodutos estão até meio empenados aqui, mas na hora que colocar na parede eles vão consertar. Eu vou gastar 2 aqui mais ou menos, ó. Eu vou colocar o máximo para cá que a fiação me permitir. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a questão da instalação, deixa aí. E assim, mesmo que você vá contratar um profissional para poder fazer essa instalação para você, é interessante que você saiba, né, mais ou menos o que você precisa. Porque, por exemplo, aqui eu poderia usar um cabo de 6 milímetros. Eu estou usando o de 10 porque foi o que sobrou da minha instalação lá do meu carro, mas esse cabo de... Aqui eu poderia utilizar o de 6 milímetros. Mas você tem que ficar ligado, porque no meu caso eu precisei usar o de 10 porque passava da distância de 15 metros. Obviamente tem um cálculo um pouco mais aprimorado, né, digamos, que você tem que fazer, mas basicamente na média ali, né, acima de 15 metros, você tem que medir a corrente, olhar direitinho, mas acima de 15 metros você já tem que utilizar um cabo de 10 milímetros e depois de distâncias maiores você tem que usar um cabo de 16 milímetros, né? Então fica bem mais caro. A gente já vai procurar qual broca, eu acho que essa daqui vai servir. Qual broca que nós vamos utilizar para poder fazer essa fixação. Não tem segredo, tá? Usar as ferramentas aqui, ó, deixa eu melhorar o ângulo aqui para vocês, não tem segredo. Você vai dar uma olhada aqui mais ou menos enquanto que o parafuso aqui, né, a broca e a bucha tem. Essa daqui é mais ou menos o que eu tô procurando, né, o que eu tô precisando. Então eu já vou fazer os furos dessa parte, só pra gente já deixar, porque daqui a pouco eu vou ter que desligar a energia, então não vou conseguir fazer os furos ali. Né? Então a gente vai colocar aqui, basicamente a gente aperta e vem com a chave de mandril para poder fazer um aperto final, né? Que a gente vai furar com impacto e tudo mais. Então é bom que a broca esteja bem fixa, né? Eu vou mexer nessa parte aqui, que são os cabos que vêm do relógio. Aí eu vou desligar o relógio, refazer as instalações, aí não tem problema, você desligou a energia, confere se está com multímetro, se não tem carga. Não tendo carga, você pode vir e fazer, né, a instalação aqui sem problema, você não vai tomar choque nem nada, só tem que ficar ligado para não ligar uma fase no neutro, por exemplo, que senão você pode fazer um curto-circuito aí na sua residência, né? Então, só ter essa atenção. Mas eu vou explicar tudo direitinho aí na hora que eu voltar. Galera, agora, só para poder mostrar como é que ficou, vocês podem ver aqui os conectores split bolt. Aqui eu vou ter que isolar ainda, né? E fechar. Eu passei aqui a fiação do ar-condicionado, que desce por aqui, mais a fiação do portão. Eu fiz os ajustes e vou fazer agora o fechamento aqui da caixa. Aí basicamente essa parte aqui de conexão tá tudo certo. Aqui não ficou do jeito que eu queria não, mas aqui tá com pouco cabo, né? Mas deu para poder fazer uma conexão bem firme, né? E daqui não vai sair tão cedo e tá com uma conexão muito boa. Com bastante pressão, né? Eu apertei ele com um alicate, então tá dando bastante pressão, né? E aqui a caixinha, tá vendo? O eletroduto sai por aqui, a fiação do ar-condicionado e do portão estão saindo por aqui, então não vai ter retorno de água, né, em caso de chuva. E depois a gente vem com acabamentinho de cola PU aqui, para poder deixar bem isolado, né, e não entrar água aqui dentro da caixa. Aí basicamente é isso. Vou fechar aqui e depois que eu terminar essa parte, aí eu volto com vocês lá na parte da caixa, né, na parte da Mobbox. Pessoal, tô dando uma revisada aqui no vídeo. Teve um brother que comentou que não deu pra entender porra nenhuma, eu concordo com ele. E esse vídeo vocês estão vendo até uma repostagem com essas, digamos, adições de explicação. E basicamente na caixinha aí, na hora que eu tô fechando ela, não dá pra entender muito bem, porque tá bem gambiarrado ali. Eu até corrigi várias coisas que estavam, questão de conexão, do jeito que tava organizado aqueles cabos, mas eu vou explicar aqui, vai dar pra gente poder entender, e eu vou explicar também, caso você tenha uma rede 220 monofásica, como que você faria nessa situação. Mas aqui no nosso caso, deixa eu dar um... Eu tava até fazendo a explicação aqui, vamos voltar... Aí, beleza. A gente tem basicamente aquela caixinha nossa, é como se fosse esse quadrado vermelho que tá aqui no desenho, né?
Então a gente tem duas fases 127 chegando e um neutro que vem do poste. Esse neutro ele é aterrado e basicamente vem, né, esses condutores eles vão ser passados para casa. A única diferença que tem lá da residência dos meus pais para esse desenho aqui que lá o aterramento ele não passa para dentro da casa. Então não tem um cabo de aterramento nas tomadas, nos dispositivos lá não são aterrados. Mas o neutro ele é aterrado. Mas de qualquer forma, eu acho que provavelmente isso deve ser a maioria das residências aí no Brasil devem seguir esse padrão, que principalmente as residências mais antigas, o pessoal não tinha costume de colocar esse aterramento, passando, né, para as tomadas. A maioria das tomadas da galera, elas não são aterradas. Mas assim, basicamente esse é o conceito do que tá lá dentro daquela caixinha. Então o que que eu fiz? Eu peguei, vamos colocar aqui que essa fase preta aqui, ela é a fase número um e aqui é a fase número 2. Eu fiz uma derivação dessa fase número um que está chegando lá, né? Então, um condutor que chega do quadro medidor e um condutor que chega da casa, eles se unem e eu coloquei junto dessa união o condutor que vai sair para a Mobbox. Então, eu uni todo mundo com a Split Bolt e joguei essa galera lá para a Mobbox. Eu fiz o mesmo na fase 2 e eu fiz o mesmo aqui junto da união do neutro e do terra. Então, tem o neutro que chega do poste, o neutro que chega da casa e o aterramento, mais a derivação de aterramento que vai para a Mobbox. Juntei essa galera toda, coloquei o split bolt, isolei e tá ali basicamente, tô fechando a caixinha. Tem algumas coisas que vocês vão ver aí, né, que são os cabos que saem pro ar-condicionado, pro motor do portão, tem mais um monte de coisa que tá acontecendo ali, que eu dei uma ajustada, né, coloquei uns terminais, fiz algumas coisinhas ali, para poder deixar a instalação um pouco mais segura, inclusive aquele disjuntor eu vou ter que trocar ele, muito provavelmente, mas isso vai ser uma coisa que eu vou fazer depois. De qualquer forma, isso daqui foi o que eu fiz aí na caixinha. Fiz essas derivações aqui, e basicamente aqui na fase 1 está saindo um condutor e indo lá para a Mobbox, na fase 2 está saindo outro condutor e indo para a Mobbox, e o Terra a mesma coisa. Esse condutor, esse primeiro aqui, é um condutor de 10 milímetros, o segundo aqui da fase 2 é o mesmo cabo, né? Basicamente a mesma estrutura ali de 10 milímetros, e o outro é um cabo de 6 milímetros. Eu estou usando essas medidas muito porque sobrou aqui da minha casa e aproveitei para poder colocar lá. Teoricamente poderia ser o de 6, porque a distância, né, da instalação ela é muito pequena. Então, tanto que na hora que no final do vídeo vocês vão ver que eu faço a medição, ela chega tipo 219 volts. Então tá bem legal, não dá queda. Então a instalação tá muito boa ali. Aí basicamente dentro dessa caixinha foi isso que eu fiz. Agora explicando a parte do Mobbox em si, vocês vão ver que aqui, né, é o que chega na Mobbox, nessa parte aqui, e a gente tem os condutores de fase que vão para o disjuntor. Esse condutor de fase que chega no disjuntor, o disjuntor ali, para quem não sabe, né, eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas para quem não sabe funciona, para que serve, né, o disjuntor, ele vai ter, né, um limite de corrente que ele vai trabalhar. Caso passe desse limite ou feche algum curto-circuito que por exemplo, vamos supor que ele é depende muito da curva do disjuntor, tem algumas variantes ali, mas basicamente é o seguinte, você tem um disjuntor ali de 40 amperes. Se você trabalhar, né, uma faixa de 45, 50 amperes, muito provavelmente ele não vai desarmar se isso for durante um curto período de tempo. Mas se você deixar longos períodos, ele vai acabar aquecendo, tem uma plaquinha, né, bimetálica que ele vai aquecer e vai derrubar o disjuntor e ele vai desarmar. Então ele protege contra essa sobrecarga. E a mesma coisa caso ocorra um curto-circuito, que aí dá um pico de consumo muito alto. Então vamos supor que você pega os dois conectores, né, as duas fases, e junte elas, ele vai fechar um curto e vai passar uma corrente altíssima durante um curto período de tempo e ele vai desarmar também. E basicamente a função dele é proteger contra essas sobrecargas ali o seu circuito. E ali você vai ter também, né, o DPS que está aqui. O DPS é um DPS para cada fase e ele é um dispositivo de proteção contra surto. Então, se cair um raio na rede, alguma coisa do gênero, ele vai tentar absorver e jogar isso para o aterramento que a gente tem aqui. No caso, a gente também tem o DR, que ele vai identificar a fuga de corrente. Então, por exemplo, vamos supor que você está tomando um choque na tomada. Ele vai identificar que parte da corrente ela está indo para você, que está, digamos, aterrado ali, está passando por chão, e não tá dando uma diferença entre as fases. Então vamos supor que está passando na fase número 1 10 amperes, e na fase número 2 tem que passar 10 amperes. Então basicamente é isso que ele identifica. Se der uma variação, ele pega e corta. O DR ele é muito importante para poder ter essa proteção. Isso evita diversos acidentes. A gente vê muitos acidentes da galera, às vezes toma choque em máquina de lavar,
Esse cara, se tiver na rede, na hora que a pessoa tomar o choque na máquina de lavar, dá essa fuga de corrente. Se tivesse, né, um DR, ele desarmaria e a pessoa não ficaria presa ali na máquina de lavar tomando choque, né? A função dele basicamente é essa. E no caso do wallbox, é muito importante que se der alguma fuga, né, no carro, você encostar na lataria, alguma coisa do gênero, ele vai identificar e vai derrubar. A função dele basicamente é essa. Então, basicamente, aqui chega a fase número 1, fase número 2, vai para o disjuntor, o barramento bifásico aqui, ele vai distribuir essa galera. O DPS aqui, ele vai fazer essa proteção, como eu falei, dessa parte de surto, e esse cara de fuga de corrente, e a gente vai sair direto do DR indo pro wallbox, né? Igual vocês estão vendo aqui no desenho. E basicamente é isso. Né? Vocês vão ver essa parte aqui no vídeo, na gravação, tá melhor explicada, vocês vão conseguir identificar melhor isso aí. Uma outra coisa, essa parte pro monofásico 220 é basicamente a mesma coisa, com a diferença que vai ser uma fase para cá e o neutro aqui. E o restante é tudo igual, não muda nada. Mas caso vocês tenham alguma dúvida sobre os materiais que está no comentário fixado aí, ou sobre a questão da instalação mesmo, vocês podem deixar nos comentários. Eu já dei uma isolada aqui nos cabos, não ficou da melhor maneira não, mas vai dar para resolver. E agora eu vou fazer um acabamento um pouquinho melhor do que estava aqui, e a gente vai colocar os terminais da parada do ar-condicionado. Isso daqui teoricamente não tem muita coisa a ver com... Provavelmente vocês não vão ter isso aí, esse problema no de vocês. Mas, deixa eu dar um pique aqui. Mas isso daqui é só pra gente poder dar um acabamento melhor, né? Já que o povo fez um monte de gambiarra aqui, a gente vai corrigir, mesmo que parcialmente, só pra gente poder ter um pouco mais de segurança e evitar aí problemas, né? Inclusive o disjuntor que está sendo usado aqui, se fosse por mim, eu até trocaria ele, que ele está bem oxidado. Essa caixinha aqui, ela acaba ficando no tempo e não estava com a melhor das proteções, né? Então a gente vai colocar esse cara aqui, fazer o acabamento e... Cadê o disjuntor? O disjuntor tá no chão ali. A gente pega aqui, pega o disjuntor, que vocês podem ver, ele tá até um pouco estufado, ele teoricamente precisaria ser trocado, mas ele ainda tá funcionando. Pronto, eu não vou apertar full parafuso, mas teoricamente agora tá bem acabadinho, né? Fechei aqui toda essa parte, né? Já passei o cabeamento aqui do ar-condicionado, já fechei tudo que eu precisava. Eu vou trocar agora essa parte do cabeamento do portão, né? Ele tá aqui, a gente vai fazer um ajuste, porque o que tava aqui, esse fininho, ele tá bem ruim, né? Eu vou ver se eu vou aproveitar ele ou se eu vou precisar de fazer uma emenda, ou se eu consigo colocar esse aqui no borne, né? Agora eu já fiz o fechamento da caixa, tô colocando os suportes dos eletrodutos. Aqui, agora a gente vai fazer a parte final da instalação, né? A gente tem aqui a fiação para poder colocar a Mobibox. E a gente vai fazer nesse ponto aqui. Eu vou tirar a medida das coisas e preparar aqui a Mobibox e a gente já volta para poder mostrar aí os detalhes, né? Mas aqui não tem muito segredo não. Uma coisa antes de ligar a energia, só para mostrar para vocês aqui, ó, eu isolei a ponta dos cabos, né, das fases, para a gente não tomar nenhum choque. Então tá isoladinho. Aí só jogar aqui no chão, né? E eu vou fazer a parte da Mobibox aí. Já coloquei aqui a parte da instalação do cabeamento, coloquei aqui o nosso suporte, né, do eletroduto. Eu nem travei ele tá aberto aqui ainda. E a gente tem a fiação saindo. Aí eu vou colocar a Mobibox aqui e vou dar uma olhada, né, onde que a gente vai colocar tanto a parte da saída da fiação para poder instalar o wallbox, né, quanto a parte para poder instalar a tomadinha de 32 amperes aqui da Legrand, né. Então, vamos lá. Pessoal, agora tá com os cabos aqui passados e a gente vai... Opa, deixa aí. Agora a gente vai preparar, né, a nossa Mobibox. Eu já fiz um furo principal aqui do eletroduto, né, como vocês podem ver. Vou até tirar essa rebarba que tá aqui. Mas aqui basicamente vai encaixar ali no eletroduto, os cabos vão passar por aqui.
e tá tudo certo, né? Aqui já tem um parafuso virado para a gente poder apertar e o eletroduto ficar fixo aqui. E agora a gente tem que fazer a verificação de onde a gente vai colocar a saída dos cabos, né? Deixa eu colocar esse cara aqui. Deixa eu dar o primeiro clique, só para ele ficar. Mas aqui basicamente nossa Mobibox vai ficar aqui e a gente vai ter duas saídas, né? Para o lado de cá. Uma saída vai ser para o nosso carregador de 32 amperes, né? Para a nossa tomada de 32 amperes. E o outro vai ser da nossa caixinha. Então a gente tem que fazer dois furos aqui. Aí eu vou fazer os furos aqui, é bom que vocês acompanham. E o que a gente vai, como que a gente vai dar o acabamento, né, para não ficar uma coisa aberta aqui na nossa caixa, né? A gente vai utilizar o nosso prensa-cabos. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou tirar, esse cara tem até uma borrachinha aqui, ó, um anelzinho de vedação, que a gente vai utilizar esse cara pra gente saber mais ou menos, né, quando que tá resolvido aqui a nossa vida. Beleza, agora a gente vai voltar com o nosso disjuntor. A gente pode só, literalmente, você vai encaixar a parte de cima, pegar de baixo. Pera aí. Encaixa de cima, pega de baixo e trava. Beleza. Então, agora nós já estamos aqui com a nossa caixinha da nossa tomada de 32 amperes e basicamente ela vai ficar assim, ó. Ela vai... Opa! Ela vai entrar aqui e vai ficar dessa forma aqui. Tem acabeamento, a gente vai deixar ele aqui, né? Vai fazer uma curva. Deixa eu mostrar para vocês aqui melhor. Vai fazer essa curva aqui, o cabo vai vir, né? Todo prensado, bonitinho. Eu já marquei aqui a parede para poder fazer a furação. E aqui, se a gente precisar conectar um carregador de 32 amperes, né? Um carregador portátil, ele já vai conectar aqui diretamente, ó. Já faz isso aqui. E aqui a gente vai aproveitar e vai furar agora para poder fazer esse cara e para poder fazer a instalação da Mobibox, né? Já está marcado aqui na parede. Só um ponto de atenção, eu fiz até uma cagada aqui e é interessante de vocês ficarem atentos também. Na hora que vocês forem cortar esse cabo, vocês só dão um tiquezinho nele e quebra ele que ele vai. Não vai com estilete muito fundo, porque eu não sei se vão dar para vocês verem aqui, né? Mas ele deu uma leve... um leve corte aqui, né, nos fios, né, então não é interessante. Aí esse cara aqui a gente já perdeu ele. Aí eu peguei um outro cabo, já fiz até a parte de clipagem, já tá tudo certo, pra gente poder fazer a ligação da nossa tomadinha de 32 amperes, né. Galera, agora, ó, pra vocês verem um pouco de como que ficou a tomada, né, a gente tem aqui as duas fases e o terra. A gente vai só fechar ela agora, né, ela já tá pronta, aí a gente coloca. Lembrando, essa tomada, eu vou deixar o link aí na descrição, igual eu falei com vocês, mas essa tomada é a 555254, é o modelo dela. Tem umas outras que são um pouco mais baratinhas, mas essa daqui ela é muito boa. Eu comprei ela na loja elétrica. Eu vou tentar ver se eu acho algum link aí do Mercado Livre ou Shopee dessa tomada e deixo aí pra vocês. Mas se vocês estiverem aqui forem de Belo Horizonte também, né, de Minas Gerais, vocês podem comprar na loja elétrica. Apesar que eu acho que eles entregam para todo o Brasil, né? Pera aí, vamos colocar esse cara aqui. E agora a gente vai só travar. Deixa eu tirar um pouco do torque. Agora esse cara já está pronto. E a gente vai preparar o cabo do wallbox. O cabo do wallbox é esse cabo aqui. A gente vai preparar ele. A gente vai deixar mais ou menos a mesma distância, a gente vai cortar ele aqui. Lembrando, só um piquezinho, senão vai fazer, você pode comprometer os cabos lá dentro. Então aqui é só uma marcação com o estilete, não é para cortar, porque esse cabo, como ele é mais rígido, na hora que você faz isso daqui, ó, ele quebra. E aqui a gente vai tentar descolar o cabo e puxar. Ele sai. Beleza, conseguimos tirar ele. Deu um pouquinho de trabalho. E aqui a gente faz a mesma coisa. Agora a gente já pode colocar os cabos aqui embaixo. Colocar aqui embaixo. Os terras a gente vai fazer, né, a instalação deles aqui. Eu já vou até instalar ele de uma vez, porque o terra ele é bem de boinha. Esse quadro, ele é muito prático de fazer a instalação. Então a gente vem aqui, ó, pode cortar mais ou menos aqui.
A mesma coisa para esse cara. O Terra é o único que nesse quadro eu não recomendo você colocar terminal. Ele não é muito legal de colocar terminal, não. Por quê? Vocês vão entender aqui, ó. Você pode ver que até o que a própria Clamper coloca não tem terminal. Pessoal, eu já até coloquei uma das fases aqui, ó. Eu vou explicar para vocês essa parte de onde fica a entrada, onde fica a saída, né? Mas vamos colocar só, fazer a cripagem desses dois últimos cabos. Vamos colocar essa galerinha aqui. Basicamente esse alicate ele é muito simples, né? A gente coloca o terminal e faz o aperto. Aí dá para regular o aperto aqui também, né? Então você deixa aqui no máximo possível e faz o aperto do seu terminal com seu fio aqui. Beleza, já tá resolvido. Aí agora a gente vai vir aqui, deixa eu ver, eu vou posicionar aqui, na hora que estiver no jeito eu volto com vocês, que aqui fica muito ruim de ver. Beleza, gente, eu coloquei os dois aqui, ó, e agora a gente vai fazer nosso aperto. Vou fixar bem. Beleza. Tá bem apertado, tanto no caso aqui o azul teoricamente seria o neutro, né? Mas aqui no meu caso é uma fase, o preto é outra fase. O aterramento já está aqui na parte de terra e a gente tem a ligação das duas fases que estão vindo da rua, né? Eles estão isolados aqui. Eu vou fazer a decapagem deles, vou desligar lá, fazer a decapagem dele e já ligar aqui no borne. Aí a gente vai fazer a medição e vai fazer também o isolamento desse cabo aqui, né? A gente vai tirar ele, pelo menos uma pontinha, para a gente conseguir isolar ele e não ter nenhum problema, né? A gente vai deixar esse cara aqui até possivelmente num conectorzinho vago, só para isolar bem, não ter risco de ninguém tomar choque. Beleza, galera, Mobbox instalada, tá tudo certo aqui agora, deu para ver bem. Nesses dois são a entrada e nesses dois são a saída, né, das fases. Então a gente conecta todos os terras aqui, coloca a entrada de uma das fases aqui. Se você tiver num 220 monofásico, você pode conectar uma fase aqui, um neutro aqui, e a mesma coisa no lado de cá. Então não vai fazer diferença nenhuma. Aí você vai conectar as duas fases e basicamente você está com o seu Mobbox instalado, né? Eu não vou tampar ainda, eu vou ligar o padrão da rua e a gente vai tirar as medidas aqui para ver se está tudo certo. Fechou ali, ó, 219 volts, tá certinho. No de cima aqui também 219, tá passando, então o juntor tá ok. Aqui no nosso protetor, ele também tá chegando, né? O barramento tá funcionando corretamente. E aqui tá normal e a gente coloca para poder passar e também tá passando a mesma voltagem. Então tá tudo certinho. A gente tem aqui o nosso botãozinho de teste. Ele automaticamente corta a corrente, né? Então a gente verifica se o protetor tá realmente atuando. Então tá tudo certo. Eu já vou deixar esse cara fechado e a gente vai fechar aqui a Mobbox, né, deixando tudo pronto. Galera, o vídeo de hoje foi um vídeo bem demorado aí, mostrando detalhe por detalhe da instalação. Nosso Mobbox está instalado aqui, tá tudo certinho. Nossa tomadinha de 32 amperes da Leclamper também, então da Legrand, deixa eu ver, Legrand, isso mesmo, tá instalado aqui certinho. E o nosso fio, né, para poder fazer a instalação do wallbox já tá aqui, eu deixei ele isolado para não ter risco nenhum, apesar do nosso Mobbox estar desligado, né? Então a gente deixa aqui desligado, na hora que a gente for instalar, a gente só conecta o wallbox. Eu vou deixar todos os links dos itens aí na descrição, que eu utilizei, né? Tudo certinho, eu vou ter um trabalhinho para poder separar tudo, mas tá tudo na descrição, caso vocês queiram comprar, já fica aí o link comissionado para vocês poderem ajudar o canal aí. Valeu!